Prosseguimos a nossa conversa com o senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI sobre o crime organizado, e a palavra é de Luciana Amaral. Obrigada mais uma vez, William, senador também. Senador, eu queria falar em relação aos projetos que foram apresentados pelo governo na área da segurança pública. Tem a PEC da segurança pública. Semana passada também o presidente Lula assinou o projeto antifacções, mas tem um outro projeto específico que está correndo dentro do Congresso, ao qual o Planalto é terminantemente contra. É aquele que equipara organizações criminosas a organizações terroristas. Eles alegam que esse texto pode abrir brecha para interferência estrangeira, inclusive americana, aqui dentro do Brasil. Como o senhor, então, enxerga essa possibilidade, como o senhor enxerga essa equiparação e também o andamento desses projetos dentro do Congresso que não têm andado muito a passos largos, como quer exatamente o Palácio do Planalto? Bom, tem algumas coisas aí. Primeiro, a gente não precisa de uma PEC para fazer trabalho integrado. A gente faz trabalho integrado desde sempre. É uma questão de decisão política, de escolha política. Hoje nós tivemos operações integradas, Polícia Federal, Civil da Bahia, combatendo a facção do Rio de Janeiro nos estados da Bahia e Ceará. Quer dizer, é plenamente possível fazer a integração, não precisa de uma PEC. A gente pode ter PEC, a gente pode melhorar o desenho, mas não há desculpa para não trabalhar. Com relação ao projeto de equiparação de determinadas ações das facções criminosas a terrorismo, o Senado aprovou um texto desses em maio de 2023. E desde maio de 23 ele dorme numa gaveta da Câmara dos Deputados. Os deputados descobriram agora o assunto e estão tratando disso como uma prioridade. Eu não acho que seja fundamental, mas também não vejo problemas, porque você não está dizendo que PCC, Comando Vermelho, são organizações terroristas. Você está equiparando as ações para fins penais e processuais penais. Agravamento de pena, dificuldade para benefícios, aquelas coisas todas. Até porque o terrorismo, na definição técnica, exige um componente ideológico, político, religioso. E essas facções, elas têm um objetivo exclusivamente econômico. Quando elas fazem o domínio de território é focado na exploração econômica. Então, não são terroristas. Mas sim, é plenamente possível, o Senado já votou e já aprovou em 23, equiparar essas ações a ações terroristas para fins penais. Com relação ao risco de uma intervenção estrangeira, quando teve aqui uma comitiva do governo Trump, eles pediram audiência comigo, eu recebi no meu gabinete e ouvi as ponderações deles com relação ao desejo de maior integração no combate ao tráfico de entorpecentes, especialmente tráfico de entorpecentes, a grande preocupação deles. E o fato e eu relatei naquela época, acho que foi no começo do ano, no final do ano passado, não me recordo mais, eu relatei aos integrantes do governo, inclusive o líder Jacques Wagner, que esse temor do governo brasileiro ele não se fundamenta na realidade, porque para fins de ação americana, para usar o exemplo americano, o governo Trump, não precisa de um reconhecimento do Brasil. São atos unilaterais do governo americano, são os chamados atos executivos. Ou o Maduro concedeu que Trem de Aragua seja considerado terrorismo. Não, então, assim, algumas coisas não se sustentam na realidade, né? Então, não acredito que a gente vai ter incursões militares estrangeiras no Brasil, a gente não é uma república de bananas, um país grande, de poderio econômico, que tem uma importância global e que tem um histórico longo de parceria e cooperação com outros países no combate ao crime. Longo. As nossas Forças Armadas cooperam com Forças Armadas estrangeiras há muitas décadas, de forma sólida, consistente. As nossas polícias cooperam com governos estrangeiros também há muito tempo. A nossa justiça, da mesma forma. Então, muita narrativa ideológica, vamos chamar assim, mas com baixíssima fundamentação na realidade. Eu, particularmente, acho que a gente tem que fortalecer os laços de cooperação para acelerar o processo de combate à lavagem de dinheiro e para definir estratégias com os nossos parceiros, vizinhos em particular, de supressão das rotas de trânsito de armas e drogas, porque essas rotas são conhecidas e para poder fazer com que elas sejam combatidas efetivamente, eu preciso de parceria com os outros países, não dá também para fazer tudo de fora para dentro do Brasil. Então, acho que tem muita fumaça, pouca realidade, tem muito projeto já na mesa votado numa das duas casas.
O governo federal deveria aproveitar esses projetos, descer do salto alto e conversar com o parlamento, conversar com a sociedade, compreender que o brasileiro cansou de violência, que o brasileiro quer respostas, e se as respostas apresentadas forem técnicas e boas, o brasileiro vai aceitar. Mas se elas não chegarem técnicas e boas, ele vai pegar qualquer uma, porque ele não aguenta mais o domínio do crime. Gustavo. Senador, ouvindo interlocutores do Palácio do Planalto, eles disseram que o senhor, escolhido como relator dessa CPI, é menos pior para o Palácio do Planalto. O governo Lula tem o que temer sobre a sua relatoria e a sua atuação nessa comissão? Não, acho que não tem, ninguém tem que temer nenhuma atuação, essa é uma atuação técnica, transparente. O fato é que eu não tinha rabo preso com o Bolsonaro, não tenho rabo preso com o Lula, faço o que eu entendo que é correto para o meu país, para o meu estado, e nesse plano específico é muito importante observar que a gente está convocando governadores da base, governadores da oposição, está convocando ministros, convidando ministros, é um trabalho transparente, técnico, e acho que a não ser quem for envolvido com a criminalidade, não tem nada que temer. Quem for envolvido com a criminalidade, aí sim, se a gente tiver sucesso, esse envolvimento vai ser mostrado para a população, mas eu não acredito. Nem o governo, assim, o problema do Brasil, nós chegamos nessa situação por omissões, por erros e por corrupção de vários governos, que nunca deram prioridade para a segurança pública, salvo um pequenino intervalo ali no governo Temer. Mas muito pequeno, não deu tempo para se estruturar grandes coisas. E depois você caiu na mesma rotina, onde o governo federal finge que não é com ele, os governos estaduais muitas vezes não têm condições técnicas ou econômicas, financeiras, para fazer o combate adequado. Isso vai largando a população ali ao léu, à disposição do crime. Alguma coisa em torno de 20% da população brasileira submetida a domínio territorial criminoso. Aqui no Nordeste, você está vendo uma acelerada ocupação pelas facções do Sudeste de atividades econômicas lícitas, do setor turismo, do setor de combustíveis. E isso está acontecendo aqui a olhos vistos. Então, alguns estados estão se fortalecendo e segurando a onda, o caso de Sergipe, outros estão enfrentando dificuldades imensas, que é o caso do Ceará e da Bahia. Os dois governadores, Eumano e Jerônimo, foram convidados com as suas equipes. E não é para colocar uma espada no pescoço deles, é para que eles tenham a oportunidade de mostrar o que eles estão fazendo e por que eles não fazem mais. Porque o cidadão do estado deles merece saber o que está acontecendo. É o governo federal que não está chegando junto, porque se for falar de orçamento, a gente aprova orçamento aqui toda semana, para as mais variadas coisas. Eu tenho a mais absoluta certeza que uma proposta de suplementação orçamentária para reforçar o investimento em segurança pública é aprovada por unanimidade nas duas casas em tempo recorde. Tenho absoluta certeza. Então é uma questão, voltando ao começo da nossa conversa, construir esses consensos, ter essa humildade de conversar com quem está acertando, e fazer com que o Brasil como um todo acerte. A gente não pode ficar condenado a não ter um plano de segurança nacional eternamente. Eu não posso ficar condenado a ter minhas fronteiras abandonadas por falta de investimento eternamente. Porque num país do nosso tamanho, se eu abandono as nossas fronteiras, obviamente eu vou ter incursões criminosas. Não tem dúvida. Então acho que tem espaço para trabalhar, muito trabalho, mas acho que é um trabalho que vai ser muito importante para o Brasil. Alessandro, uma das suas declarações mais contundentes, recentes, foi a de que o Brasil está virando um narco-estado. De 1 a 10, estamos onde? Varia um pouco de estado para estado, William, mas assim, eu diria que numa média nacional a gente já passou muito dos 5. Tá? Porque a infiltração do crime organizado, e as pessoas também precisam compreender que crime organizado não é só preto pobre com fuzil na favela. Crime organizado são essas estruturas que estão ingressando no poder público e drenando licitações. Porque essa turma inteira se encontra nos esquemas de lavagem. O cara que lava dinheiro para o corrupto, lava para o traficante, lava para o miliciano, e todos eles em conjunto começam a ocupar cada vez mais espaços na sociedade. Espaços lícitos como empresários, como figuras da sociedade, e você vê muito isso no Rio de Janeiro, por exemplo, começam a ingressar na política pela porta do financiamento ilegal de campanhas e depois pelas candidaturas diretamente, porque o objetivo deles é econômico. E nada dá mais dinheiro do que drenar recursos do Estado, infelizmente. Com baixo risco de ser preso,
com baixo risco ou nenhum risco de ter um confronto armado. A gente também tem, você viu no plano de trabalho, uma água para tomar conta da questão dos crimes digitais, porque essas grandes facções estão migrando também para o crime digital. O crime digital drena bilhões das vítimas e você tem baixíssimo nível de elucidação dos crimes, que dirá de prisão e confronto. Então, tem muita coisa para fazer, mas acho que passa por uma tomada de conhecimento geral. Vamos nivelar o conhecimento, pelo menos parcialmente todo mundo, ficar todo mundo na mesma página, e a partir daqui vamos construir soluções, vamos olhar o que está funcionando, vamos trazer para cá, e todo mundo, e aí, enfim, o Ariano Suassuna usava uma frase que eu gosto muito: eu sou um realista esperançoso. Eu conheço muito bem a realidade do Brasil e de Brasília, eu sei das dificuldades, mas tenho plena esperança de que a própria pressão eleitoral faça com que essas estruturas antigas se movimentem e aproveitem esse momento para se movimentar no sentido positivo. Por último, Alessandro, por último mesmo, a sua descrição da infiltração das instituições brasileiras, quanto à infiltração do crime organizado no judiciário, o preocupa? Ela já chegou aos mais altos níveis. Isso é indiscutível. Você acompanhou um defensor, eu apresentei lá em 2019 uma proposta de comissão parlamentar de inquérito para apurar a conduta de determinados personagens das cúpulas do judiciário. Entendo que essa é uma missão que está em aberto ainda. O Brasil precisa fazer esse encontro de contas, porque numa democracia de verdade nós precisamos de uma justiça que seja confiável. E essa justiça, para ser confiável, ela tem que ser o mais impermeável possível à infiltração criminosa. E, infelizmente, existem fortes indicativos, inclusive investigações em andamento, que apontam venda de sentenças ou de minutas de sentença ou de influência junto a ministros no Superior Tribunal de Justiça e há quem diga também na nossa Suprema Corte. Então é preciso se fazer essa apuração, não vamos conseguir fazer isso agora, não tenho dúvida, não tem ambiente, de conseguiria em 19, faltou coragem para o presidente da época, que era o Bolsonaro. Vamos tentar construir cenário político para fazer em algum outro momento.